Bom dia, Guga, tudo bem? Então vamos começar aqui com a explicação. Então, para resolver aqui essa derivada, y, que é igual ao quociente de 1 menos seno x sobre 1 mais cosseno x, no ponto x igual a π sobre 4, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, encontrar a derivada de y em relação a x usando a regra do quociente. Substituir x igual a π sobre 4 na expressão da derivada. Então, para encontrar a derivada, nós identificamos que ela é do tipo y igual a u sobre v, onde u, o numerador, é igual a 1 menos seno x, e v é o denominador 1 mais cosseno x. Então, a derivada de y em relação a x, y' será igual a v' menos u' sobre v ao quadrado. Então, primeiro, nós vamos encontrar essas derivadas, né? U' e v'. Então, é simples. U igual a 1 menos seno x e u' igual a menos cosseno x. Se v igual a 1 mais cosseno x, v' é igual a menos seno x. Então, o que nós fazemos? Substituindo né, essas derivadas na fórmula, pela regra do quociente, nós temos U'(v) mais U' sobre v ao quadrado igual a 1 mais cosseno x, que multiplica menos cosseno x, menos 1 menos seno x, vezes menos seno x, sobre 1 mais cosseno x ao quadrado. Então, a gente simplifica no numerador e obtém essa expressão aqui, ó, menos cosseno x, cosseno ao quadrado de x, mais seno x, menos seno x, cosseno x. Tudo sobre 1 mais cosseno x ao quadrado. Observe que no numerador, por exemplo, é a regra aí da matemática você colocar os termos com o grau exponencial menor no início. Então, cosseno x é grau 1, cosseno ao quadrado de x é grau 2. Seno x é grau 1, né, mas na sequência tem seno x e cosseno x. Isso é só uma organização aí. Agora, substituindo π sobre 4, nessa expressão da derivada, nós temos o quê? Π sobre 4 é 45 graus, o seno e o cosseno são positivos, que são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo os valores, né, nós vamos ter que y' é igual a menos 1 dividido por 1 mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aí, na sua resposta lá, esse 1 mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, ele está errado, tá? Isso aqui é uma expressão do tipo a mais b ao quadrado, que seria a mais 2ab mais b ao quadrado, né? Seria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Que então vai dar 1 mais raiz de 2 mais meio, tá? Então, substituindo, né? Você tem que 1 mais meio é igual a 3 meios, e portanto, y' igual a menos 1 divididos por 3 meio mais raiz de 2. Multiplicando por 2 aí o numerador e o denominador, ficou simplificado. Vai ficar menos 2 divididos por 3 mais 2 raiz de 2. Então, agora vamos aplicar a derivada no ponto x igual a π sobre 4, que vai ser igual a menos 2 divididos por 3 mais 2 raiz de 2. Então, essa é a resposta, ok? A segunda questão que você propôs. Então, nós temos uma curva dada por x elevado a 2/3 mais y a 2/3, que é igual a 4. E nós queremos saber, né, a equação da reta tangente no ponto menos 3, que multiplica a raiz de 3 para x e 1 para y. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é um ponto dessa curva, tá? Isso aqui é uma equação de uma circunferência. Então, esse ponto aqui, ele pertence a essa circunferência. E nesse ponto existe uma
reta tangente, ou seja, ela só tem um ponto comum a essa curva. E para definir uma reta, nós precisamos de um ponto e uma inclinação. O ponto nós já temos, nós estamos procurando essa inclinação, que é o coeficiente angular da reta. Então agora a técnica é a utilização da derivação implícita para determinar esse ângulo de inclinação. Então, primeiro nós derivamos implicitamente a equação da curva com respeito a x. Depois nós vamos substituir as coordenadas do ponto na derivada para encontrar a inclinação na reta tangente e depois, com essa inclinação e o ponto dado, determinamos então a equação da reta tangente. Então a primeira situação é, começamos com a equação da curva. E agora vamos derivar em relação a x essa equação da curva. Nós derivamos os dois membros, o membro esquerdo e o direito da equação. Derivada da soma igual a soma das derivadas. Então a derivada dessa soma aqui de x elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços é o quê? A derivada em relação a x de x elevado a 2 terços mais derivada em relação a x de y elevado a 2 terços é igual a derivada em relação a x de 4. É evidente que essa derivada em relação a x de 4 é igual a zero. E aí nós temos duas derivadas em relação a x. Essa fica fácil aqui, que é m elevado a m menos 1 vezes u', né? Seria 2 terços. X elevado a 2 terços menos 1 seria 2 terços menos 3 terços é menos 1 terço. Vezes a derivada de x em relação a x, que é igual a 1. Logo, nós temos aqui que a derivada desse primeiro termo seria 2 terços, que multiplica x a menos 1 terço. Depois, mais derivada em relação a x de y elevado a 2 terços. Ok, y não é uma função de x, mesmo assim, usamos a regra da derivação exponencial. Seria u elevado a m menos 1, seria 2 terços menos 1 terço, vezes u', seria a derivada de y em relação a x. Então foi utilizada a regra da cadeia. E agora vamos trabalhar para simplificar. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, aqui nós temos 2 terços multiplicando todos os membros. Então, se a gente multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o direito da equação por 3 meios, não vamos alterar a igualdade. Portanto, vai ficar x elevado a menos 1 terço mais y elevado a menos 1 terço dy dx, que é igual a zero. Isolamos o dy dx. E, portanto, dy dx seria o quociente de menos x elevado a menos 1 terço sobre y a menos 1 terço. Seria menos, né, y terço sobre x elevado a 1 terço. Ótimo. Então, isso aqui é a inclinação de uma reta tangente àquele ponto, certo? Qual ponto? Nós vamos substituir esse ponto nessa derivada de y em relação a x. Veja que essa inclinação, né, se você imaginar uma circunferência, ela muda conforme o ponto escolhido, né? Então, fixando x e y, nós vamos ter uma determinada inclinação. Você até pode plotar essa equação aí no GeoGebra para ver essa circunferência. Portanto, né, substituindo x igual a menos 3 raiz de 3 e y igual a 1 nessa equação dy dx, o que nós temos? Temos o seguinte. Primeiro, calculamos os valores necessários. X a 1 terço igual a
menos 3 raiz de 3 elevado a 1 terço. Y 1 terço igual a 1 elevado a 1 terço, que é igual a 1. Agora fazemos algumas simplificações. Menos 3 raiz de 3 é o quê? É menos 3 que multiplica 3 elevado a meio, que seria menos 3 vezes elevado a 3 meios. Portanto, nós temos que menos 3 que multiplica a raiz de 3 elevado a 1 terço é igual a menos raiz de 3. Substituindo esses valores, determinamos dy dx, que é igual a 1 sobre raiz de 3. Portanto, a inclinação da reta tangente é igual a 1 sobre raiz de 3. Agora, usando a equação clássica da reta, né? Y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1, onde x1 e y1 é o ponto de tangência e m é a inclinação, e substituindo os valores, nós teremos que y menos 1 é igual a 1 sobre raiz de 3, que multiplica x mais 3 raiz de 3. Multiplicamos então ambos os lados por raiz de 3 e vamos ter uma boa simplificação. Então agora nós temos que raiz de 3y menos raiz de 3 igual a x mais 3 raiz de 3. Isolamos y agora, ou seja, isso aqui passa positiva para o outro lado e dividimos por raiz de 3, né? E y será x sobre raiz de 3 mais 4. Portanto, essa equação da reta tangente, a curva no ponto, menos 3 raiz de 3,1, tá? Sugiro a você que pegue o GeoGebra e plote tanto essa equação aqui da reta tangente à curva do ponto, quanto também, né, na mesma plotagem, essa curva x elevado a 2 terços mais y a 2 terços igual a 4. Tá? Pronto, então está resolvida essa questão. A próxima questão é: use a derivação logarítmica para determinar a derivada da função y igual a 2x mais 1 elevado à quinta, que multiplica x a 4 menos 3 elevado à sexta. Então, simplesmente você tem uma equação, você vai aplicar aí o operador dy dx para resolver, né? Queremos uma derivada logarítmica. Para você ter derivada logarítmica, você pode aplicar o logaritmo aos dois lados da equação sem alterar a igualdade. Então, o primeiro passo, tá? Se toma o logaritmo natural de ambos os lados. Então, ou seja, logaritmo neperiano de y é igual ao logaritmo neperiano de toda essa expressão aqui, ó, que é 2x mais 1 elevado à quinta vezes, abre parênteses, x a quarta menos 3 elevado à sexta. Ok, agora vamos usar as propriedades dos logaritmos, tá? Logaritmo do produto igual à soma dos logaritmos, ou seja, logaritmo de A vezes B igual ao logaritmo de A mais logaritmo de B. E o logaritmo de A elevado a B seria B logaritmo neperiano de A. Então, como nós aplicamos o logaritmo aos dois lados da equação, né, sem alterar a igualdade, nós temos que o logaritmo de y é igual ao quê? É igual ao logaritmo de 2x mais 1 elevado à quinta mais o logaritmo de x a 4 menos 3 elevado à sexta. Esse expoente passa para frente multiplicando, então vai ficar 5 logaritmo de 2x mais 1 mais 6 logaritmo de x a quarta menos 3. Ótimo. Então está montada a equação, né? Aplicamos o logaritmo e a nossa missão aqui é usar a derivação logarítmica, ou seja, o logaritmo já aplicamos, agora vamos aplicar o operador de derivação. Então a derivação dos dois lados da equação, né? Também não altera a igualdade, e nós temos que a derivada de logaritmo neperiano de u é igual a 1 sobre u derivada de u em relação
ax, né? Então, o primeiro caso aqui seria 1 sobre y dy dx mais 5 não altera, é uma constante. Derivada do logaritmo neperiano de 2x mais 1 seria 1 sobre 2x mais 1 mais a derivada em relação a x de 2x mais 1 mais 6, que multiplica o quê? 1 sobre x a 4 menos 3 vezes a derivada em relação a x de x a 4 menos 3. Então, calculamos essas derivadas internas, né? Seria 2 e 4x ao cubo. E substituímos de volta na equação. Então, nós temos que 1 sobre y dy dx igual a 5 vezes 2 sobre 2x mais 1 mais 6, que multiplica 4x ao cubo, dividido por x a quarta menos 3. Simplificamos cada termo. E nós vamos ter que 1 sobre y dy dx igual a 10, divididos por 2x mais 1, mais 24x ao quadrado, divididos por x a quarta menos 3. Então, agora nós queremos resolver isso para dy dx. Qual que é a primeira coisa? Multiplicamos tanto o membro esquerdo quanto o direito da equação por y. Então, dy dx seria y que multiplica, abre parênteses, 10 sobre 2x mais 1, mais 24x ao cubo, dividido por x a quarta menos 3. Tá? Então, lembramos aí, né, que y originalmente seria 2x mais 1 a quinta vezes x a quarta menos 3 a sexta. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir esse y aqui, ó, que aqui está, pela expressão original dele. Feito isso, nós podemos simplificar essa expressão. E agora, aplicando a propriedade distributiva, né? Nós então temos aqui o dy dx, tá? Seria 10, que multiplica 2x mais 1 elevado à quarta, que multiplica x a 4 menos 3 a sexta, mais 24x ao cubo, vezes 2x mais 1 a quinta, vezes x a quarta menos 3 a quinta. Então, essa derivada logarítmica, essa derivada dessa função aqui, ó, tá? A derivada da função é essa aqui, ó. Essa é a resposta procurada.